A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado em escatologia. E hoje chegamos na lição de número 6. Eu estou postando um pouquinho atrasado porque eu estava no Rio de Janeiro, infelizmente não deu tempo mesmo para eu postar em tempo hábil, mas a lição está aqui, né? Graças ao Eterno consegui, com muitas labutas, gravar esse auxílio para vocês. Então a lição de número 6 tem como título o Tribunal de Cristo e os Galardões. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, do verso 11 ao verso de número 15. Então a leitura bíblica em classe se encontra na primeira epístola, na sua primeira carta à igreja aos Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao verso de número 15. E hoje, queridos, nós vamos estudar dois temas, tá? O primeiro tema que nós vamos estudar é o Tribunal de Cristo. E o segundo tema vai ser sobre os galardões, tá? Então no tópico de número 1 está escrito assim: Tribunal de Cristo e os crentes. No ponto 1 está escrito o julgamento. Nesse primeiro ponto nós precisamos distinguir, tá? Nós precisamos distinguir entre o Tribunal de Cristo e o juízo final, tá? Nós precisamos distinguir. Então existe dois casos, dois momentos distintos: o tribunal, tá, de Cristo e o juízo final, tá? No tribunal de Cristo, quem estarão presentes? Somente os salvos, tá? E no juízo final estarão presentes, e naquele momento serão julgados aqueles que não procederam de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então nós precisamos ter essa distinção. No ponto 2 está escrito assim: quando se dará o tribunal de Cristo? Neste ponto nós precisamos definir o seguinte, tá? Porque essa lição ela pode trazer como outros temas escatológicos algumas divergências, dependendo da linha escatológica que eu adotar. Por exemplo, se eu adoto a linha pré-milenismo dispensacionalista, eu vou ter um posicionamento. Se eu adotar a linha pré-milenismo histórico, eu vou ter um outro tipo de pensamento. E se eu adotar o amilenismo ou o pós-milenismo, nós vamos ter um outro tipo de entendimento. Mas uma coisa é plausível, tá? Em todos esses grupos que eu acabei de mencionar, todos eles acreditam no Tribunal de Cristo, tá? A única coisa que vai mudar é o momento. Em que momento vai acontecer, tá? Em que momento vai acontecer, tá? Então, a minha questão aqui não é debater simplesmente quando se dará, mas eu preciso acreditar que vai acontecer, ok? Essa questão para mim é a questão mais plausível, a questão que eu tenho que focar. Esse tribunal, ele existirá, ele vai existir, ele vai acontecer. É muito interessante que a Bíblia confirma que esse tribunal existirá. Isso você pode conferir na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 8. Quando Paulo, nas vésperas de sua morte, ele mesmo afirma que ele esperaria a coroa da justiça, que daria o justo juiz. Ou seja, Paulo está afirmando categoricamente que esse dia, que esse tribunal aconteceria, tá? Então isso, no meu ponto de vista, é o ponto que eu devo ressaltar dentro da sala de aula, porque o resto vai ser debate, o resto vai ser posicionamentos de cada grupo, de cada escola escatológica. No ponto 3 está escrito assim: quem será o juiz? Queridos, isso é gratificante. Por quê?
Porque nós teremos um juiz que não terá dois pesos e duas medidas. Nesse juízo é bom, é muito bom nós frisarmos que ele não terá caráter condenatório. Este tribunal de Cristo, ele não terá caráter condenatório. Ele não terá caráter de absolver e condenar. Porque isso se faz em vida. Lembre-se que qualquer ato após a morte, ele simplesmente ele vai confirmar, ele vai ratificar a sua escolha em vida. Grave isto e leva isso para a tua classe, tá? Então, lá na eternidade não terá absolvição e não terá condenação. Simplesmente vai ter uma ratificação da tua escolha enquanto vivo. Ok? Isso é muito interessante. Então, o nosso juiz será Deus. Paulo, ele está comparando. Se nós lermos com carinho a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber que Paulo está comparando os juízes dos esportes, das Olimpíadas da época de Paulo, daqueles momentos esportivos. Paulo estava fazendo uma comparação, que naquela época havia o que? Injustiça, tá? Os juízes cometiam injustiça. E Paulo está glorificando a Deus, porque ele está afirmando aqui que naquele dia, na hora que o juiz for distribuir, não terá o que? Injustiça. O juiz agirá de forma justa, de forma honesta. Ponto de número 2, as obras do crente e o julgamento de Cristo. Ponto 1, a precisão do julgamento. O juiz será justo. Ponto 2, aguarde aqui que eu tenho algo muito interessante para vocês. Ponto 2, ouro, prata e pedras preciosas. No ponto 3, nós temos as obras que perecerão. Quais são? Madeira, feno e palha. Vem comigo. Nesse tópico de número 12, vai falar sobre as obras e o julgamento que ele dará em cima das obras. E é muito interessante que ele usa quantos materiais? 6. E é muito interessante que esses 6 materiais, ele começa do maior para o menor. É muito interessante. E ele começa de valores maior para valores menores. Ele começa com quem? Com ouro, prata, pedras preciosas. Aí depois ele pega uma segunda classe de materiais com menos valor ainda. Madeira, feno e palha. Tá? O que eu quero salientar neste momento é a importância de nós avaliarmos esses materiais. O que Paulo está ratificando aqui? Que naquele tribunal serão analisadas a qualidade da minha obra. E Paulo diz que existe 2 tipos de qualidades de obras apenas. Porque na primeira lista de materiais, no primeiro grupo de materiais, ouro, prata e pedras preciosas, e esses materiais eram usados para quê? Para construir grandes obras. Por exemplo, os templos eram construídos com esses materiais. As grandes cidades e os seus grandes monumentos eram usados materiais nobres. E isso, o autor da nossa revista, ele qualifica o ouro, simboliza a realeza, a prata, a redenção. Queridos, está perfeito isso. Eu só estou mostrando também um outro lado dessa interpretação. Ou seja, é o valor, presta atenção no que eu vou dizer, é o valor espiritual que eu dei à redenção de Cristo. Ou seja, é o valor que eu, enquanto cristão, dei à obra de Cristo. Ou seja, eu edifiquei a minha casa com ouro, com prata, com pedras preciosas. Eu dei o devido valor à obra de Cristo. Eu trabalhei realmente para construir o meu altar, baseado nas ferramentas que Ele me deu, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Eu edifiquei o meu edifício em Jesus.
É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo diz que tem pessoas que edificam a sua casa espiritual em algo, naquilo que Deus veio revelar através do seu Filho. Mas tem outros que não. Outros vai escolher materiais pobres para tentar edificar a sua casa espiritual. E aí ele usa os 3 materiais menores, ou inferiores, ou de menos valor: madeira, feno e palha. Queridos, isso é muito interessante, tá? É como eu construo a minha casa. Então a dica que eu dou para vocês é: mostre como nós estamos edificando a nossa casa. Nós cantamos na igreja, por exemplo, no domingo. Já viu que domingo à noite todo mundo quer cantar? Mas na quarta-feira ninguém quer cantar. Na sexta-feira, no culto de ensino, ninguém quer cantar. Nas escolas bíblicas, ninguém quer comparecer. Mas quando todos estão presentes, todos querem cantar. Ou seja, eu canto para mim, para eu me apresentar, ou para eu glorificar a Deus. Eu prego para quem? Quando tem grandes multidões ou quando tem pouquíssimas pessoas? Eu faço as coisas para ser vistos ou para não ser vistos? Porque eu tenho a consciência que Deus está me olhando. Então isso é muito interessante. Um outro detalhe e uma outra revelação que eu quero trazer aqui é quantos materiais existem? 6. Vem comigo aqui. Vem comigo. Isso você não vai encontrar em livro nenhum. Tá? O número 6 representa quem? O homem. E o que isso tem a ver, professor Fábio? Presta atenção, querido. O número 6 representa o homem. Ou seja, Paulo está dizendo de forma muito categórica: o homem é responsável pela sua casa espiritual. É eu, é vocês, somos nós que devemos edificar a nossa casa. Nós temos a capacidade de edificar uma casa que glorifica a Deus, mas o próprio homem tem a capacidade de edificar uma casa que desonra a Deus. Isso é muito interessante, queridos, e é muito profundo, tá? Vamos para o tópico de número 3. Queridos, o tópico de número 3 agora tem como título a prestação de contas e os galardões. Muito interessante esse tópico, tá? É muito interessante. O que eu quero que vocês tomem cuidado nesse tópico, em abordar o assunto tribunal e galardões, é para que nós não transparecemos em nossas aulas que a soteriologia, que a salvação, é motivado por obras. Porque aqui, presta atenção, não serão avaliados, muito cuidado, aqui não será avaliado o merecimento da obra, tá? Não será avaliado o merecimento da obra, porque nós precisamos entender que tudo que nós alcançaremos é graça, tá? Tudo que nós alcançaremos é graça. Então, muito cuidado. Tá? Eu faço alguma coisa para ser salvo? Não. Mas todo salvo pratica boas obras. É muito interessante. O salvo precisa praticar boas obras para ser salvo? Não. Mas todo salvo pratica boas obras. Tá? É isso que nós devemos frisar. Tá? Até isso que nós vamos ganhar lá no tribunal é graça. A graça de Deus está ali. Tá? É muito interessante, tá, que as pessoas vão discutir o que é galardão. Tá? Aí existem alguns posicionamentos, algumas pessoas vão dizer que galardão são posições hierárquicas que nós teremos no milênio. Outros vão dizer que os galardões ou o galardão será o direito outorgado naquele momento solene e jurídico da vida eterna. Vai ser a ratificação daquele direito adquirido aqui na terra, enquanto você viveu fielmente, tá? Lá nesse tribunal vai ser juramentado, vamos dizer assim. Existe uma linha que pensa dessa forma. O que nós precisamos ter em mente que
O que será é muito subjetivo. O importante é nós estarmos naquele lugar. O importante é nós estarmos na eternidade. É o maior galardão, no meu ponto de vista, é ter a certeza que um dia nós estaremos eternamente com Ele. Eu sei que é muito interessante nós pensarmos o que seria os galardões. Eu tenho o meu posicionamento e eu vou compartilhar ele com vocês. É que eu fiquei muito triste que esses dias um irmão me chamou de herege, né? Só porque eu dei um posicionamento diferente do dele e ele me chamou de herege. Queridos, vocês me conhecem há muito tempo. Eu tenho o maior cuidado de tratar as Sagradas Escrituras e eu trabalho ela com muito carinho e com muito amor. Chamar de herege é um perigo, porque heresia é distorcer um texto para desfazer aquilo que é fundamental. Tá? Aquilo que é fundamental eu não nego, porque eu não sou da linhagem da teologia dos liberais. Tá? Eu sou conservador, eu sou ortodoxo ainda. Tá? Eu conservo aqueles fundamentos, e dos fundamentos eu não abro mão. Tá? Aí existem algumas coisas que existem os pensamentos, e ainda mais se tratando dentro de soteriologia. Tá? O meu humilde pensamento, eu acredito sim que no estágio do milênio vai acontecer posições hierárquicas. Eu acredito sim que no milênio pessoas estarão governando com Cristo, e esses galardões poderá ser posições que os cristãos vão receber nesse estado de reino pleno de Cristo. Tá? Isso é um pensamento meu, mas isso não muda a minha fé. Se eu chegar lá e for outra coisa, eu vou dar glória, meu irmão. Tá? Eu vou dar glória também. Tá? Ponto 1. Os pastores darão conta dos seus rebanhos. Queridos, aqui é muito sério. O nosso autor fala sobre a responsabilidade dos pastores. E no ponto 2 ele vai falar sobre a nossa responsabilidade dos cristãos, de uma forma genérica. Mas ele trabalha sobre os pastores. E aí ele vai falar sobre pastores que não visitam, pastores que não cuidam de ovelhas. E esses dias eu estava conversando, essa semana passada eu estava conversando com uma pessoa, e ele me disse que ele está na igreja faz 2 anos, e esse pastor está na igreja dele faz 2 anos e nunca foi visitá-lo. Eu fico muito pensativo nessa questão. Eu já conversei com várias pessoas de pastor não ter relacionamento com as suas ovelhas. Pastor que não vai na casa de ovelha, ele está com um problema de relacionamento. Pastor tem que cuidar, pastor tem que apacentar, pastor tem que estender a mão, pastor tem que estar sempre apto. Queridos, cá entre nós, ovelha que chama pastor para ir em casa, porque o pastor não vai na casa dele, é uma falta de vergonha na cara desse pastor. Ele precisa, se eu fosse dirigente de uma congregação, e se eu estivesse lá, o irmão viesse com todo carinho, pastor, você pode ir lá em casa. Mas já faz 3 anos que estou na igreja, eu nunca fui na casa dele. É um sinal para dizer para mim, acorda, rapaz. Você não percebeu que eu estou precisando da tua ajuda? Mas o dízimo todo mês ele quer. Todo mês, se não vê o nome do irmão, ele fica de bituca com o irmão. Não estou pregando contra o dízimo, não. Eu estou querendo dizer que que os pastores devem valorizar o quê? As ovelhas. Visita todas as suas ovelhas, porque nós daremos conta. Tá? Nós daremos conta. A aula não é propícia para isso, mas numa outra oportunidade eu falarei com mais clareza acerca desses assuntos. Tá? Então os pastores darão conta das suas ovelhas. Então por isso que tem que ensinar elas de forma correta. Tem que ensinar elas de forma correta. E o ponto 2 trabalha, crentes darão conta de seus talentos. Irmãos, pelo amor de Deus, não importa aquilo que você faça na igreja, faça para a glória de Deus. Porque se você esperar louvores aqui na terra, pode ter certeza que você não terá louvores lá na eternidade. Espera o dia
do justo juiz te coroar, de ratificar aquilo que você conquistou aqui nessa vida. Tá? Então, trabalhe, por mais invisível que seja o seu trabalho na igreja, no reino de Deus, faça para a glória de Deus. Porque você precisa ter certeza de uma coisa, que a tua recompensa, ela está reservada para aqueles que trabalham e perseverem até o final. E eu quero concluir essa aula afirmando a seguinte frase: trabalharemos como se não fôssemos receber nada em troca. Faça na obra como se você nunca fosse receber nada. Porque quem tem esse pensamento faz da melhor maneira possível. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.